Escuro. Não tem jeito. Olá, pessoal, bom dia. Bom dia a todos. Olá, Diana, bom dia. Tudo bem? Luana, Emanuel, bom dia. Está um pouco escuro, mas está ok. Pessoal, para quem já está aí na sala, a gente vai começar no capítulo 16, Química 1, está na página 10, tá bom? Do livro 5. E aí peguem aí, já deixem posicionado aí para a gente poder iniciar a nossa aula daqui a alguns minutos. Eu vou só melhorar o negócio aqui, a qualidade da luz rapidinho. Tentar, pelo menos, né? Acho que talvez assim melhor um pouco. Vamos ver. Aí, já dá para me ver um pouco melhor. Bom dia, pessoal. Olha só. Nós vamos continuar normalmente, né? Então, essa, essa forma de estudar até o final do ano, para quem vai voltar ou para quem vai permanecer em casa, as aulas elas devem acontecer no mesmo formato, né? Para quem ficar em casa, então vai ter o mesmo formato de aula. E na escola regular a gente vai ter a aula no quadro normal, tá? Ambos vão estar acompanhando em tempo real esse momento, né? Vocês já definiram aí com as famílias de vocês. Então, é isso, tá? Amanhã, em uma das aulas nossa de química ou laboratório, tanto faz, não é qualquer aula de uma daquelas duas amanhã, nós vamos conversar sobre as normas, tá bom? De retorno. Então, eu vou passar para vocês quais são as normas, o que é permitido, o que não é permitido, como que vai acontecer o intervalo, como que vai acontecer, enfim, como que vai ser a rotina de dentro da escola quando a gente retornar já, né, no dia 19, aí no caso de vocês, que é para o dia 19, tá bom? Então, não percam a aula amanhã, porque apesar de serem, assim, vai ser bem curtinho essa fala, é claro, que apesar de ser sobre normas, é importante, porque aí quando você voltar, é claro que a gente tem que praticar, né? Eu sempre falo que norma tem que ser praticada. Então, mas para a gente ter um conhecimento aí, uma ciência, né, do que será permitido, do que eu vou poder fazer, do que eu não vou poder fazer, né, porque a gente sabe que terão alguns limites dentro desse retorno, tá? Não é limites que eu falo em relação ao que a gente era acostumado a fazer. Isso para todo mundo, tá, pessoal? Não é de uma maneira geral mesmo, tá? Todo mundo vai ter que ter essa adaptabilidade aí durante esse processo para poder não, né, não para a cabeça não surtar, vamos colocar assim, porque a nossa cabeça está tão acostumada com determinadas rotinas, né, que aí acaba que quando você muda um pouquinho isso, você fica talvez pode ser gatilho para ansiedade, gatilho para alguma coisa assim que a gente sofre. Eu particularmente sofro muito com ansiedade, então é importante dar uma respirada e tentar se adaptar aí a essas novas situações que vão acontecer. Mas aí amanhã a gente conversa sobre isso de uma forma mais direta, tá bom? Eu não sei como que foi, mas alguns alunos já estão com a câmera ligada. Eu acredito que a escola, a Luana ligou também, que a escola tenha pedido. Eu só peço, pessoal,
por enquanto, durante esse processo, e depois também ao retorno, evidentemente. No retorno, e durante esse processo também de aula, que vocês entrem pelo menos com a webcam ligada, tá? Depois, durante a explicação, tudo bem, pode desligar, porque eu não vou estar ali, mas é importante que ao acessar a sala, eu veja vocês para, né, não por nada, mas para vê-los. E aí, Murilo, beleza, cara? Tranquilo, Flor, Daniel, E aí, beleza? Gustavo, beleza? Tudo bem? Ei, Luiz, tudo bom? Animados para o retorno? Quem vai retornar da sala de vocês, pessoal? Assim que já definiu. Eu. Você vai, Ana? Eu vou. Ah, que legal, que bom. Que bom. É bom reencontrá-los, tá? É bom, será legal. Apesar da gente não conseguir ver algumas expressões, né, por conta da máscara que vai ser obrigatória, mas vamos tentar nos comunicar pelo olhar. Vai ser legal, tá? Vai ser bacana. Experiências novas é sempre interessante, tá? Jamais vou voltar. Então vamos lá, pessoal. Então, para quem está com o livro na mão aí, a gente vai começar na página 10, tá? Capítulo 16. Quem está com a câmera ligada agora, se quiser desligar, pode ficar à vontade, tá bom? Capítulo 16, nós vamos falar sobre um contexto que é muito importante aí para quem vai fazer provas que envolvam a disciplina de química, seja num contexto geral ou seja em áreas específicas, né, como discursivas, essas coisas, de dois pontos, na verdade, que são importantes. Quando a gente fala do capítulo desse conteúdo de isomeria, a gente, né, tem uma série de tipos de isomerias que vão acontecendo, né? Então, uma das que a gente estudou, que foi a isomeria constitucional, né, ou isomeria plana, ela trabalha aí com a estrutura da molécula em si e com a mudança, né, na posição de átomos, na posição de duplas ligações, enfim. A isomeria constitucional, ela está interessada ali na estrutura em si da molécula, né, e na forma como os elementos químicos que formam aquela molécula estão conectados, estão ligados, enfim, na forma que eles estão interagindo. A partir de agora, a gente vai entrar em campo de dois conceitos relacionados à isomeria, que é a isomeria geométrica e a isomeria óptica, tá? Ambas não trabalham com um sentido de estrutura plana. Então, a gente não vai pensar muito na molécula na sua forma plana, ou seja, no papel. Essas duas isomerias que a gente vai estudar a partir desse capítulo 16, elas trabalham com um aspecto configuracional da molécula, ou seja, como que as moléculas estão organizadas no espaço tridimensional, não apenas plano, mas tridimensional. Então, tanto a isomeria geométrica quanto a óptica, que é do capítulo 17, elas vão trabalhar com esse contexto de configuração, né, de geometria da molécula dentro de um espaço aí tridimensional, tá? Então, para a gente começar esse caminho, a gente vai falar a respeito da isomeria geométrica, tanto é que tantos os títulos da óptica e da geométrica, elas podem levar esse termo configuracional, tá? E a gente vai começar primeiro identificando em que tipo de compostos químicos, tá, é observado esse fenômeno chamado de isomeria geométrica, tá? Porque não é em todos os compostos que existem ela. Há alguns casos específicos, que é o que a gente vai ver, é que podem apresentar, podem, não quer dizer que terão, mas é que podem apresentar esse tipo de isomeria. O livro já inicia com uma situação que é muito interessante e a gente vai ver como que os compostos químicos, eles são, digamos assim, o seu comportamento é extremamente complexo. Olha só, ele traz aqui a imagem de um olho e embaixo ele descreve, né, o porquê desse olho estar aqui. Um dos fenômenos,
Existem N fenômenos que vão apresentar esse tipo de isomeria, mas um dos fenômenos que é assim, interessante de você pensar, em que a gente observa esse tipo de isomeria, que é a isomeria geométrica, que é o tópico do capítulo 16. Então, um dos fenômenos que a gente observa esse tipo de isomeria é no processo de transmissão do impulso nervoso, quando o olho capta a luz, né? Então, acontece muito mais rapidamente, mas para que esse impulso nervoso, ou seja, para que os nossos olhos consigam captar a luz e converter essa informação em algo, digamos assim, útil para o meu cérebro, para que esse fenômeno do impulso nervoso dentro... Opa, não sei se eu admiti. Espera aí rapidinho, pessoal. Admitiu, Murilo. Assim, sim. Ok. Então, para que esse fenômeno aconteça, dentro do nosso olho, e é isso uma coisa que é muito importante de você ficar atento, dentro do nosso olho existem substâncias químicas. Uma dessas substâncias químicas é essa daqui, ó, chamada de 11-cis-retinal. É uma proteína. Essa proteína, ao entrar em contato com a luz, ela é convertida. Olha que interessante. Então, a luz tem a propriedade de interagir. Isso é fato, né? Você observa as cores por algum motivo. Então, a luz tem a capacidade de interagir com as substâncias químicas também e provocar alterações nas propriedades dessas substâncias. Então, o livro traz como exemplo, né, como motivação para estudar esse capítulo, a ideia dessa substância contida no nosso olho, a cis-retinal ou a proteína retinal, né, de uma forma geral. Quando ela entra em contato com o nosso olho, ou quando a luz entra em contato com essa proteína do nosso olho, ela é convertida em um isômero. Só que a única alteração que acontece da 11-cis-retinal, presta bastante atenção no nome, para 11-trans-retinal, é apenas a mudança no espaço, não é de conectividade nem nada, mas é apenas a mudança no espaço de um ou mais grupos que formam a molécula. Então, ó, ao entrar em contato com a luz, há uma proteína chamada de cis-retinal é convertida para o seu isômero chamado de trans-retinal. E é graças a esse processo de conversão de entre esses compostos que o nosso olho consegue emitir. Na verdade, que o nosso olho não, mas que eu ia falar neurônios, olha só que loucura, mas que os impulsos nervosos conseguem sair e chegar e se localizar até o nosso cérebro para que possa ser convertido em alguma informação útil. Então, as substâncias químicas, elas têm, e é isso que ele está querendo mostrar aqui no início, elas têm essa característica, além de todas aquelas outras que a gente já estudou. Não apenas a temperatura, não apenas a pressão, não apenas, sei lá, enfim, concentração das substâncias que seja. Não apenas esses são os fatores que podem alterar o comportamento de uma substância. A luz também provoca alterações no comportamento da substância. E é com base nesse critério que a gente entra nesses dois capítulos, de isomeria geométrica e isomeria óptica. Então, nós vamos perceber como que a luz e outros fatores também são capazes de alterar a configuração espacial de uma molécula, configuração espacial, então aí a gente está trabalhando num campo tridimensional, tá? Então, como ela pode alterar a configuração tridimensional da molécula e, assim, alterar também as suas propriedades. Um outro caso, que não é o caso aqui, por exemplo, de isomeria geométrica, mas que também serve aí como motivação para a gente entender um pouquinho onde isso vai ser observado, né? É o cheiro da laranja e o cheiro do limão. Ambas
né? Ambos os cheiros, os odores, são emitidos pela mesma molécula, ou seja, são isômeros que fazem isso. A diferença entre o cheiro da laranja e o cheiro do limão é a forma como essas moléculas interagem com a luz. Então, a luz, a forma como a molécula interage com a luz faz com que o odor mude. Então, aí a gente já tem um outro ponto para saber que as substâncias químicas, como eu falei anteriormente, têm um comportamento muito mais complexo do que aquilo que a gente imagina, que seja estático. Então, fatores como a luz, né, que a gente sabe que provoca, mas não sabia até que nível isso provocaria transformações na substância. Então, fatores como a luz podem alterar propriedades químicas das substâncias e, quando a gente percebe esse fator em especial, a gente entra no campo das isomerias configuracionais ou estereoisomerias, tá? As estereoisomerias, que são duas, elas são isomerias chamadas de configuracional, por quê? Porque tá ali, ó. Porque os compostos, eles não se diferenciam pela conectividade, igual a gente viu na isomeria plana. O que diferencia ele é a forma no espaço tridimensional em que estes compostos, em que os grupos que formam esses compostos estão dispostos, tá? E aí a gente tem dois tipos de isomerias. A geométrica, que é a do capítulo 16, e a óptica, que é a do capítulo 17. Tá bom? Tanto a isomeria geométrica quanto a isomeria óptica, as substâncias que formam esse tipo de isomeria ou que podem apresentar esse tipo de isomeria, elas são classificadas dentro de dois grupos, tá? Então, muita atenção porque esses nomes eles vão aparecer constantemente nesse e no próximo capítulo. Então, ó, nós estamos estudando a estereoisomeria. Estereoisomeria é um tipo de isomeria, ou melhor, constitui um conjunto de isomerias, né, que são duas, chamadas de configuracionais, porque elas estão preocupadas com a configuração no espaço, ou seja, a forma como os átomos que constituem a minha molécula estão dispostos no espaço, como eles estão dispostos, não como eles estão conectados, como eles estão dispostos no espaço, tá? E aí a gente vai ter a geométrica e a óptica. Os isômeros dentro desses dois grupos aqui, né, dentro desses dois tipos de isomerias, eles podem ser classificados em enantiômeros ou antípodas ópticos e diastereômeros ou diastereoisômeros. Eu prefiro falar esse último nome aqui, que eu acho mais fácil de falar do que o diastereômeros. Fica estranho, diastereômeros. Então, são dois grupos de substâncias, de isômeros, que são classificados dentro desses dois tipos de isomeria. Enantiômeros ou antípodas ópticos, que são aquilo que vão constituir um par objeto-imagem. Então, quer dizer o seguinte: objeto-imagem, objeto-imagem. Então, quer dizer que agora, não necessariamente na isomeria geométrica, esses dois termos, eles vão estar mais presentes, eu não sei nem por que ele trouxe aqui agora, mas é porque ela é configuracional. Esses dois termos, tanto os enantiômeros quanto os diastereoisômeros, eles vão estar mais presentes na isomeria óptica. Lá a gente consegue observar melhor a presença desses termos, tá bom? Aqui, a isomeria geométrica, ela é, dentre todas, eu considero a isomeria geométrica mais fácil, tá? Só assim, falando de rapidinho assim uma coisa, mas eu considero ela a mais fácil. Então, quando a gente trabalha com a questão da configuração tridimensional no espaço das moléculas, muitas vezes, quando a gente trabalha, muitas vezes não, quando a gente trabalha nesse contexto, a gente acaba considerando que os isômeros, né, os isômeros ópticos ou os isômeros geométricos, eles são capazes de constituir pares, ou seja,
As moléculas que são isômeras, elas são constituídas, elas são pares de moléculas, então são sempre em duas, tá? E estes pares de moléculas, não quer dizer que não sejam mais, tá? Mas normalmente são duas. Esses pares de moléculas, normalmente, quando a gente observa a estrutura delas, é como se uma fosse a imagem no espelho da outra. Então, é como se uma representasse a minha mão esquerda e outra molécula representasse a minha mão direita, né? Uma é a imagem especular da outra. Quando acontece esse tipo de fenômeno, nós chamamos os isômeros, né? Quando um isômero constitui a imagem, é como se fosse, né? Aí é um pensamento de abstração, é como se fosse a imagem no espelho, né? Sua imagem espelhada, você chama ele de enantiômero. E quando ele não constitui essa estrutura, você chama de diástereoisômero. Mas é uma classificação que eu acho que, no meu ver, eu acho que ela se encaixa melhor lá na isomeria óptica, porque lá a gente vai trabalhar com mais, digamos assim, detalhe essa questão de par objeto-imagem, tá? Mas fica já a informação para que vocês saibam que os isômeros geométricos e ópticos, eles podem ser classificados como enantiômeros e diastereoisômeros. Nós vamos entender melhor quando a gente classificar, quando a gente chegar na isomeria óptica, tá bom? Então, olha só. Se eu estou trabalhando com essa situação chamada de isomeria geométrica, eu preciso identificar, a princípio, quais são os tipos de substâncias químicas que podem sofrer esse fenômeno, tá? Então, a gente viu, por exemplo, que dentro das isomerias dentro das isomerias constitucionais ou planas, né, a gente percebe que existem tipos, existem tipos de compostos, época em que a química era legal, hein? Existem tipos de compostos que sofrem aquele fenômeno de isomeria em especial, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, para que substâncias químicas sofram a isomeria constitucional de função, é preciso que elas sejam constituídas por funções diferentes, enfim. Cada tipo de isomeria tem critérios para que aconteça. Então, olha só, quais são os critérios, ou melhor, quais são os tipos de estruturas químicas, moléculas, que podem, não quer dizer que vão, mas que podem ou tendem a apresentar isomeria geométrica? Primeiro, a isomeria geométrica, ela é também chamada a isomeria geométrica, ela também é chamada de isomeria cistan, ou cistan, ó. Isomeria cis trans. Eu também posso chamá-la dessa forma, tá? Muita atenção, porque os termos cis e trans não tem nada a ver com a questão social, mas os termos cis e trans têm a ver com a posição. Então, eu vou até colocar aqui, ó, eles indicam a posição dos átomos no espaço, a posição dos grupos no espaço. Ok. Então, que tipo de composto químico é passível de apresentar isomeria geométrica? Nós vamos estudar dois casos em especial. Somente, óbvio, claro, somente. Então, os dois tipos, olha eu falando sozinho, os dois tipos de compostos, os dois tipos de compostos que podem apresentar esse tipo de isomeria, ou seja, a isomeria geométrica, são compostos com dupla ligação,
e compostos cíclicos, com ou sem dupla ligação, tá bom? Aí tanto faz. Nunca vamos observar isomeria geométrica em compostos saturados, totalmente, em que os átomos de carbono são saturados. Não dá. Por quê? Porque a isomeria geométrica, ela depende da posição dos grupos no espaço. E eu vou explicar daqui a pouco como que isso vai ser observado. Se ela depende da posição dos grupos no espaço, eu não posso considerar compostos saturados por um motivo simples. A ligação, né, sim, por um motivo simples, por um motivo único não, por um motivo. Por um motivo. A ligação simples, ela permite rotação dos grupos, ou seja, se eu tenho dois átomos de carbono ligados, um ao outro, cadê? Deixa eu fazer aqui. Se eu tenho dois átomos de carbono ligados, um ao outro, e aqui eu tenho grupos ligados a ele, R1, R2, são grupos, pode ser qualquer coisa, R3, R4, tá? Tem coisas ligadas a esses carbonos aí, tá bom? Olha só que interessante. Essa ligação simples, ela permite que esses átomos de carbono aqui, tem mais aqui, né? R5. Nossa, deixa eu melhorar isso aqui, pessoal. Porque eu fiz pensando na estrutura da dupla ligação. Tá? Aqui são quatro ligações, fica melhor. Tá? Esses tracinhos indicam que podem ser grupos quaisquer ligados aos átomos de carbono. Tá? A simples ligação, aqui no meio, ela permite que esses átomos rotacionem, né? Girem em torno deles mesmos. Então, aí você não consegue mensurar isomeria nesse tipo de situação, porque como é possível o átomo ou os átomos rotacionarem dentro da ligação, girarem em torno da própria ligação, isso provoca apenas uma seguinte situação. O composto ele não deixa de ser o composto inicial, ele apenas está alterando, né? Na verdade, ele só está rodando os seus átomos no espaço. Isso não provoca isomeria geométrica. A isomeria geométrica, ela é observada nos compostos insaturados com dupla, e nos compostos cíclicos, justamente porque dentro desse conjunto de substâncias aqui, você não tem a possibilidade de rodar os átomos de carbono, tá? Então, você não tem como fazer os átomos de carbono rotacionarem, né, no eixo da ligação. E assim, você consegue medir se os grupos ligados a esses carbonos estão ou não em posições distintas do espaço, tá? Então, a justificativa para que ocorra a isomeria geométrica dentro dos grupos de carbonos insaturados com dupla ligação e de compostos cíclicos se dá em torno desta possibilidade. Então, ligações duplas e compostos cíclicos não podem rotacionar os seus carbonos. E assim eu consigo mensurar se há ou não mudança na posição espacial dos grupos. Aqui, quando o composto é apenas formado por ligações simples, né, os átomos de carbono são apenas saturados, eu não consigo ter essa medida porque eles naturalmente podem rotacionar em torno do eixo, fazendo com que os grupos mudem a sua posição, mas a molécula permanece a mesma, não é alterada a sua propriedade, tá bom? Então, fica atento que essa é a justificativa do porquê ocorre isomeria geométrica em compostos com dupla ligação entre os carbonos e compostos cíclicos, tá bom? Então, são dois tipos de isomerias que a gente estuda. A justificativa está aqui, que eu falei.
São dois tipos de isomerias que a gente estuda. Olha só. A isomeria em compostos com ligação dupla e a isomeria em compostos cíclicos, chamada de isomeria beiriana. Tá bom? Então, são esses dois tipos de fenômenos que a gente vai ver agora. Olha que interessante. Tá. Como que eu posso saber se um composto, por exemplo, com dupla ligação, ou qual é o critério para que compostos com dupla e compostos cíclicos apresentem isômeros geométricos? Porque não é simplesmente só apresentar a dupla ligação e pronto, acabou, tem isômero. Não é não. Além de apresentar a dupla, além de ser um composto cíclico, qual é o outro critério para que ocorra a isomeria geométrica? Então, ó, olha que interessante. O critério principal é isso aqui, ó. Carbonos que apresentam dupla ligação eles terão ligados a ele uma coisa aqui, ó, esse carbono tem alguma coisa aqui, o R1 e o R2, aqui, ó, são grupos, eu vou até colocar de cores diferentes. São coisas que estão ligadas ao carbono, que estão fazendo eles completarem as suas 4 ligações, tá? Aqui poderia ser um grupo CH3, aqui poderia ser um átomo de hidrogênio, enfim. Quando vocês observarem na escrita de compostos orgânicos, R, R', R1, significa que ali pode estar colocados átomos, outra cadeia carbônica, enfim. Pode ser qualquer coisa que faça com que os átomos de carbono daquela região completem as suas 4 ligações. Aí a gente tem também, deixa eu pegar aqui uma outra cor, deixa eu trocar essa cor aqui, vou pegar verde. Então, ó, o R3 e vou fazer de roxo aqui o R4. Lembrando que R1, R2, R3 e R4 são grupos que estão ligados aos átomos de carbono. Eu vou fazer um modelo aqui agora para vocês e que permitem ele completar as suas 4 ligações. O critério para que aconteça tanto em carbonos com dupla quanto para em carbonos ou compostos cíclicos, aqui a gente vai ter, deixa eu botar as mesmas cores, R1, R4, R3 e R2. Então, veja, ó, a gente tem átomos de carbono. Ó, vai analisando. Eu tenho átomos de carbono. Então, quer dizer que quando eu estiver analisando a situação, eu não tenho que me preocupar com toda a molécula em si. Eu tenho que me preocupar dentro da molécula, a região que apresenta uma dupla ou a região do ciclo, em que eu observo a seguinte situação. Cadê? R1, ou seja, o grupo que está ligado ali, nessa posição aqui do carbono, tem que ser diferente do R2. Então, não podem ser grupos iguais, aqui e aqui, tá? E o R3 tem que ser diferente do R4. Lembrando que R são grupos que estão ligados aos átomos de carbono que eu estou analisando. Vamos agora visualizar isso em uma molécula propriamente dita. Então, esse é o critério. É preciso que os grupos que estejam, os 4 grupos que estejam ligados aos carbonos da minha molécula em que, ou
aos carbonos da região da minha molécula, em que eu desconfio que apresenta isomeria geométrica, é preciso que os grupos ligados a esses dois carbonos específicos, eles sejam diferentes na seguinte sequência. R1 tem que ser diferente do R2, R3 tem que ser diferente do R4. Não entendi. Vamos visualizar isso? Então, imagine isso aqui, ó. Imagine que eu tenho o seguinte. Putz, que horror. Imagine que eu tenho a seguinte estrutura. Ó. Aí aqui tem um hidrogênio, tá completando as 4. Aqui tem um outro hidrogênio. Olha bastante para isso aqui. Então, quando eu vou identificar na minha molécula, né, aqui é um exemplo, na minha molécula, qual é possível que exista isomeria geométrica? O que que eu faço? Observo se tem dupla ligação. Tem uma dupla ligação aqui. Beleza, ok. Já é um critério obedecido. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar os dois carbonos que têm a dupla ligação, os dois carbonos apenas, porque ele vai acontecer ali. Vou reescrever eles. Então, ó, peguei os dois carbonos e reescrevi eles. Agora eu vou observar o que está ligado a esses dois carbonos. E aí, o que é R1, o que é R2, o que é R3, pouco importa. Pouco importa, você que vai, né, definir. Então, olha só. Se eu observar eu vou numerar os carbonos aqui para a gente... burrice. Eu vou numerar os carbonos aqui para a gente entender. Ó. Carbono 1, carbono 2. Então, esse é o 1, esse é o 2. Tá? Só para entender. Se eu olhar para o carbono 1, eu percebo que o que eu chamei de R1 aqui no meu modelo pode ser tanto o átomo de hidrogênio quanto o grupo CH3. Então, vou colocar como CH3, tanto faz. Ó, então, esse daqui é o meu R1. Então, o hidrogênio vai ser o R2. Beleza? O mesmo vai acontecer aqui. CH3. Opa, perdão. Poxa. H. Olha lá que interessante. Se eu observar, né, a gente tem aqui o R2, aqui o R3, R4 e R3. Né? Se eu observar este composto, eu percebo o seguinte, o R1 é diferente do R2, o R3 é diferente do R4. Então, quer dizer que essa molécula aqui, que é o butan, but2-eno, eita, né? But2 não, perdão. Isso, 2 mesmo. É porque eu botei o número 1 ali e acabou que me confundindo. O but2-eno, ele é um composto que apresenta dupla ligação. Então, ele respeita o primeiro critério da ocorrência, da possibilidade de ocorrência de isomeria geométrica, e que quando eu pego e transformo esta molécula na estrutura, isso daqui ó, é a conversão da escrita, para verificar se é possível a ocorrência de isomeria geométrica. Tá? Então, olha só, quando eu percebo essa estrutura, eu verifico que o but2-eno, desculpa, ele é uma molécula
que pode sofrer isomeria geométrica. Isso significa o seguinte: toda vez que a molécula pode sofrer isomeria geométrica, significa que ela pode constituir dois isômeros. Ela pode formar dois isômeros. Um chamado de cis e o outro chamado de trans. Tá? Como que eu vou determinar qual é o isômero cis e qual é o isômero trans? Como que eu vou fazer isso? Olha só. A situação, ela vai sair de uma situação simples e vai para um pouco mais complexa, tá? Então, se vocês repararem ali, eu percebo o seguinte, olha só, eu vou trabalhar primeiro com essa fala, mas depois ela vai mudar. Ela vai sair disso que eu estou falando, que eu vou falar agora, na verdade, para algo um pouco mais técnico. Mas para isso a gente precisa estudar esse pedacinho aqui, ó. Depois vocês podem fazer a leitura em casa, que são as prioridades dos substituintes, que são as regras de Kahn, Ingold e Prelog, tá? Então, essas regras, elas vão dar um pouco mais de complexidade à minha fala. Por enquanto, a gente está identificando as coisas. Então, vamos lá. Como que eu identifico o isômero cis ou o isômero trans? Primeiro passo, você vai pegar os átomos de carbono com dupla e vai traçar um plano imaginário que corta esses dois átomos. Então, você vai traçar um plano de simetria. É imaginário, é uma linha imaginária que corta esses dois átomos. Se vocês repararem, os grupos idênticos CH3, eles ficaram de um mesmo lado do plano. Enquanto os hidrogênios, que também são dois grupos iguais, ficaram também de um outro lado desse plano de simetria que eu criei. Quando ocorre esse tipo de situação, ou seja, quando grupos idênticos, iguais, estão situados do mesmo lado do plano, nós temos um isômero cis. Então, o isômero cis é esse aqui, ó. Vou botar quando grupos idênticos estão situados do mesmo lado do plano do plano de simetria que corta os dois carbonos alvos da minha análise. Então, eu tenho que sempre olhar na minha molécula que apresenta dupla ligação, a região que apresenta a dupla, pego esses dois átomos de carbono que têm a dupla ligação, transformo a escrita que está ali mostrando para mim nessa escrita aqui, ó. Nessa aqui. Eu converto. É a mesma coisa. Eu só mudo a forma de escrever para que eu consiga interpretar se há ou não a possibilidade de isomeria geométrica naquele composto com dupla ligação. Então, eu preciso fazer essa conversão, ou simplesmente depois, com tanta prática, eu já observo direto. Isso sem muito problema. Se esse é o isômero cis, quando grupos iguais situam-se do mesmo lado do plano de simetria que corta os dois carbonos com dupla ligação, o isômero trans, ele obrigatoriamente acontece da seguinte forma. Os grupos idênticos situam-se em lados opostos do plano. Então, olha lá. Ó. Se você colocar se você traçar o plano de simetria, você vai perceber que os grupos iguais, agora, por exemplo, aqui os hidrogênios, situam-se em lados opostos do plano de simetria que você criou, que corta os dois carbonos com dupla. Quando acontece tal situação, você está diante de um isômero trans. Ok?
Vamos fazer um último exemplo para visualizar mais uma vez isso daqui, tá? Na próxima aula a gente vai continuar falando sobre. Ó, mais um exemplinho aqui. Deixa eu botar aqui do canto. Qualquer coisa. Vou pegar qualquer molécula, tá? Vou criar uma aqui. Ó, então vamos lá. Esse carbono aqui já tem 4, esse daqui tem 2, esse daqui tem 1 hidrogênio, esse daqui tem 1 hidrogênio. Então eu tenho esse composto. Será que esse composto pode apresentar isomeria geométrica? Não sei. Então o que é que eu faço? Primeiro eu identifico. Tem dupla ligação? É um composto cíclico? A mesma ideia para o composto cíclico, tá bom, pessoal? É só você olhar no ciclo os carbonos que podem ter esse critério. Esse critério tem que ser obedecido. Ele tem que ser respeitado. Dos grupos serem diferentes no espaço. Tem que ser respeitado. Se ele não for respeitado, não pode existir. Por exemplo, se aqui fosse um grupo CH3 no lugar desse hidrogênio, de um desses dois hidrogênios, eu não conseguiria ter isomeria geométrica no caso desse composto. Por exemplo, esse daqui é um composto que talvez tenha. Então, o que eu faço? Localizo na minha molécula o carbono ou os dois carbonos que estão com a dupla. E se apresentar mais? Você vai analisando cada conjunto de carbonos com dupla e verificando se é ou não possível existir ali dentro daqueles carbonos com dupla os isômeros geométricos daquele composto, tá? Então, depois a gente pode fazer também um exemplo com mais de uma dupla ligação, como acontece nos ácidos graxos, né? Que é comum as gorduras cis, trans, né? Aqueles nomes, gordura cis, gordura trans, vem justamente desse processo de mudança da configuração dos grupos no espaço. Isso daqui, por exemplo, poderia ser uma molécula de um isômero. Não sei. Como que eu faço? Localizo o carbono que tem dupla ligação. São esses dois aqui. Beleza, localizei. Agora eu vou converter essa escrita, eu vou transformar ela para é a mesma molécula. Eu só vou posicionar os grupos que estão ligados aos átomos de carbono com dupla. Então, eu repito os dois átomos de carbono com dupla ligação. E agora eu vou ver o que está ligado neles. Então, ó, aqui tem um hidrogênio. Aqui tem um hidrogênio. Ó, são esses dois hidrogênios aqui, ó. Nesse carbono aqui, que eu acabei de marcar com a setinha azul, ele, além do hidrogênio, tem um grupo COOH. Então, eu vou colocar aqui COOH. E nesse outro carbono aqui, que eu circulei agora de azul, ele tem isso tudo ligado aqui, ó, além do hidrogênio. Um grupo C2H5. Eu vou botar a fórmula molecular. Pode aparecer isso, tá bom? C2H5. Pode aparecer assim para vocês também. Por isso que é importante ter a visão das coisas que eu estou falando, tá? Depois a gente pode fazer mais exemplos assim. Deixa eu botar tudo bonitinho, porque como a gente está começando, né? Então pode ser que confunda quem tem alguma dificuldade. O CH2. Né? Então, ó, esse grupo circulado de azul está aqui em cima. O hidrogênio está embaixo, então está tudo aqui, desse carbono aqui. Desse carbono número 1. No carbono número 2, a gente tem a mesma coisa. Ó, o grupo COOH aqui. E o grupo H aqui embaixo. Se eu observar o R1, que é esse grupo que está aqui em cima, e o R2, que é esse grupo que está aqui, eles são diferentes. O mesmo vai acontecer com o R3, que é esse cara aqui, e o R4, que é esse outro cara aqui, são diferentes. Então, nós temos aqui isômeros. Nós temos uma molécula com possibilidade de isomeria. Com possibilidade, não. Com isomeria geométrica. Agora eu tenho que determinar se esse isômero é o cis
ou se esse isômero é o trans. Então, aí eu vejo o seguinte, ó, traço o plano de simetria imaginário. Dois grupos iguais situados no mesmo lado do plano. Logo, esse é um isômero cis. Se eu quiser escrever o isômero trans, eu simplesmente faço o seguinte: mudo a posição dos grupos no espaço. Então, agora a gente tem um isômero, olha lá, traço o plano de simetria, o isômero trans, porque os átomos, ou os grupos iguais, ficaram em lados opostos do plano de simetria imaginário que eu tracei. Beleza? Agora, para as próximas aulas, a pergunta é... Oxe. Se todos os grupos forem diferentes. Porque, beleza, quando são iguais, tem dois hidrogênios embaixo, traço o plano. Se eles forem para cima é cis, se eles forem para baixo, se for um para o lado, né, e um para o outro, é trans. E se todos forem diferentes? Aí tem que Há ver. possibilidade de isomeria? Há. Existe. Porque respeita os critérios. Como que eu faço? Assunto para a próxima aula, que aí entra as regras de Kahn, Ingold e Prelog, tá? Muito importante saber essas regras, porque pode ser que apareça situações como essa, em que todos os ligantes, os grupos ligados aos carbonos com dupla, eles sejam diferentes entre si. Eles respeitam os critérios. O critério principal, eles respeitam, porque são todos diferentes, então eles respeitam. E como que eu faço para saber se, nesse caso, o isômero é cis ou trans, tá? Quem quiser pode fazer uma leitura. Na sexta-feira a gente vai terminar esse assunto. Beleza? Então, ó, para quem tiver ok... Gustavo, Ó, oi, pode falar, que eu vou só parar de compartilhar. Pode falar. se um for cis, automaticamente ele também é trans, né? Desculpa, Camille, pergunta de novo. Se ele for cis, automaticamente também é trans. Tipo, Sim, se existe o cis, automaticamente existe o trans, porque existe aí a isomeria. Então, sempre que um composto, você verificar lá que, beleza, acontece isomeria geométrica nele, beleza, aconteceu. Verifiquei os grupos, são grupos que os grupos iguais estão abaixo do plano. Se tem o cis, então tem o trans. Como que você escreve o trans? Você pega um dos grupos e muda de posição, né? Se estava embaixo, vai para cima do plano imaginário, ou se estava em cima, vai para baixo, né? Faz a troca. E aí, fazendo essa conversão, você coloca os grupos idênticos em lados opostos do plano, e isso caracteriza o isômero trans. Toda vez que os grupos idênticos... Aí eu já vou dar um spoiler da aula seguinte. Toda vez que os grupos idênticos ou grupos de maior prioridade se encontram em lados opostos do plano de simetria imaginário, você tem isômero trans. Se os grupos iguais ou grupos de maior prioridade se encontram do mesmo lado do plano de simetria que eu criei ali imaginário, que corta os dois carbonos, ele é um isômero cis, tá? Então acontece que na próxima aula a gente vai entender justamente o que são essas prioridades, como que a gente dá prioridade aos grupos ligados aos átomos de carbono, seja com dupla, seja em um ciclo. Eu vou fazer exemplos com ciclo na próxima aula. Beleza? Tranquilo? Então, para quem tiver ok, até amanhã e bom dia para todos. Camille está falando alguma coisa, está desligado. Não? Tchau, então, pessoal.